10h30 e multas aplicadas na pandemia por descumprimento das medidas restritivas já podem ser quitadas com até 70% de desconto. Quase 2.000 pessoas já podem quitar as dívidas que têm com a Prefeitura de Londrina por descumprimento das medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19. Uma lei municipal suavizou as punições e foi regulamentada por meio de um decreto publicado pela Prefeitura. O benefício vale tanto para pessoas físicas como jurídicas. Inicialmente, a Prefeitura pretendia isentar todas as multas que foram aplicadas no período. Mas uma recomendação do Ministério Público orientou o município a aplicar descontos ao invés de isentar os infratores. E para entender como é que vai funcionar essa política, nós vamos conversar agora ao vivo com o diretor de fiscalização da Secretaria da Fazenda, o Carlos Leandro. Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem com vocês? Prazer em te receber aqui na Jovem Pan. E eu queria começar perguntando o seguinte: como é que esse desconto que foi dado pelo município, né? Como é que é? E qual deve ser o valor médio das multas aplicadas pela Prefeitura por pessoa? Perfeito. Como vocês bem anunciaram, esse decreto ele regulamenta hoje a Lei Municipal 13.536, né? Publicado ali no finalzinho do ano de 2022, e através desse decreto 126 de 3 de fevereiro de 2023, ela vem, né, dar execuidade a essa lei que foi publicada. O que acontece? Pessoas que foram, infelizmente, autuadas e que hoje tenham um valor muitas vezes considerável, imaginando que nós temos empresas, né, que hoje têm multas de 100 mil, de 50 mil, 10 mil, muitas delas, né, hoje poderão ter esse benefício, né, do desconto, e a multa, né, para esses casos acima de 10 mil ficará no patamar de R$ 3.891,88, né, isso para pessoas jurídicas. Agora, imaginemos aquele cidadão ou cidadã que foi autuada pelo descumprimento de alguma norma na época, né, que a multa era de R$300, passará a pagar essa multa com desconto, né, no valor de R$ 129,72. É isso que o decreto prevê, né, e também a legislação da qual nós mencionamos. Quanto a Prefeitura pretende arrecadar? Vocês têm uma média? Quando foi feito os primeiros arbitramentos, né, nós havíamos estimado um valor de 4.061.000, né, imaginando que isso é a somatória. Então, aí nesse montante, nós temos diversas categorias de multas, então ainda nós não temos os valores para poder estimar qual é o valor que chegará com os descontos, né? Mas se nós tivéssemos uma conta, né, simples, né, de 70% desse valor, nós já teríamos aí pelo menos o valor do desconto, né, assim, numa conta bem rápida. Na época da recomendação do Ministério Público, a Prefeitura informou que algumas pessoas já tinham até pago a multa e teria a devolução desse dinheiro, né? A diferença aí para essas pessoas. Isso vai acontecer e como vai acontecer? Perfeito. Essa é uma previsão que o decreto, né, quis fazer e precisou fazer, porque justamente houveram algumas empresas e até algumas pessoas físicas que fizeram a quitação desses valores, nos valores arbitrados lançados à época, mas que agora com o decreto precisarão entrar em contato com a Prefeitura. Vejamos bem, essas pessoas que já fizeram pagamento, né, nos valores anteriores, né, elas vão requerer, através de um processo específico aqui da Secretaria de Fazenda, né, a devolução ou compensação desses valores, caso queira compensar com algum outro valor de débito na Prefeitura. Mas vejamos que o cidadão e a cidadã, ou a empresa que for multada e está nessa situação, ela vai receber na casa dela uma notificação do município informando isso para ela. Então, gostaria de dizer que não há necessidade, né, das pessoas procurarem a praça de atendimento, né, a não ser que seja muito necessário, porque, de repente, a pessoa vem para cá e ainda o processo dela não está pronto. Por quê? Lembramos que cada processo desse, né, ele é individual. Então, nós vamos
caso a caso, entrar lá no conta corrente da pessoa, fazer o desconto, comunicar a ela que ela tem, né, eventualmente um valor para ser recebido. E entre muitos que foram autuados e autuadas, alguns dos processos administrativos que ainda correm na diretoria, ainda não concluíram. Então, esse cidadão também, ele poderá aguardar na casa dele que o município vai enviar a devida notificação para que ele saiba como proceder e também, se eventualmente ele for pagar alguma coisa, qual é o valor da multa dele. Se ele não pagar essa multa, isso corre multa, juros sobre isso? Vocês já fizeram aí o modelo de pagamento? Como qualquer débito municipal, né, após o vencimento, né, importante a sua pergunta, que imaginemos que esse cidadão ele tenha recebido lá atrás a multa de R$300 para pagar e eventualmente não pagou, né? Esse valor ele vai ser novamente relançado com o valor de R$129 e será dado a ele, é importante frisar isso, um novo prazo de pagamento, que a partir do lançamento são 30 dias. Então vamos imaginar que se até o final do prazo ele não pague, infelizmente, essa multa, né, como qualquer outra do município, né, sobre ele arcará, sim, com multas e juros, sim. Vocês acreditam que essa medida acaba impactando ações feitas aí pela prefeitura para conter, por exemplo, casos de doença, ou seja, outras multas que vocês aplicaram, né? Porque no ponto que você dá multa e depois você recua, você perde um pouco o respeito com a população, né? Que fala assim, não preciso pagar porque o IPTU, eu vou lá, depois tem refis, a multa da Covid também eles tiraram, agora eu também pago sem multa. E você acha que isso não acaba atrapalhando a arrecadação em outros casos? Não, porque vejamos bem, né? Nós temos que pensar que o momento da pandemia era um momento inesperado por, né, todos nós, e que naquele momento era preciso você ter uma norma, obviamente, você ter uma penalidade que hoje ela é menor, mas ela ainda existe e as pessoas serão penalizadas. Mas o fato é que esses valores, né, para que tivesse alguma resistência ou alguma situação assim que a pessoa pudesse temer isso, né, são valores pedagógicos, vamos dizer assim, precisariam ser altos, porque era uma coisa que ninguém conhecia, as pessoas ficaram fadadas muitas vezes a ter que se recluir por conta da necessidade, mas algumas, né, não vamos penalizar elas aqui, precisaram descumprir a legislação. E no momento que elas descumpriram a legislação, né, elas foram devidamente autuadas, né, e hoje terão um valor reduzido. Então nós não podemos chegar a essa conclusão de que vai se perder a necessidade, o efeito das multas, porque de fato elas vão existir e não são valores que estavam no orçamento do município. Portanto, né, não há qualquer prejuízo ao orçamento e às políticas que são atendidas, né, pelo orçamento do município. Ô Carlos, só para a gente fechar, né, você falou em efeito pedagógico, mas eu fico pensando, por exemplo, vamos falar em restaurante, né? Alguns restaurantes seguiram todas as medidas de menos mesas, de atender no horário específico, e via o vizinho ali atendendo no horário normal, não é? Que era o horário estendido, fora do horário permitido, atendia com um número de mesas maior do que o estipulado, era para atender com 4, o cara estava lá com 15 mesas, não estava cumprindo as medidas que a prefeitura impôs. E aí, o cidadão que seguiu certo, infelizmente fechou as portas, ele encerrou a atividade dele porque ele não deu conta. E o que continuou trabalhando foi multado, deu conta de seguir trabalhando e hoje a multa dele foi retirada. Como que você acha que os que seguiram a risca vão receber essa notícia do que o vizinho dele que fez errado, hoje ele não vai ser multado com o valor que era dito na época? Você acha que o efeito pedagógico, nesse caso, não acaba gerando uma certa revolta em quem fez o correto? Eu acredito que não, amigo, porque nós temos que pensar novamente naquilo que foi dito anteriormente. Nós vivemos uma situação muito complicada, houve a necessidade de ter multas, né? Multas essas que não foram revogadas 100%, como você bem disse, e a Câmara, né, chegou a esse valor de desconto de 70%, mas vejamos bem que ainda são valores, são multas, foram aplicadas.
E nós temos a situação de, sim, infelizmente, que muitas pessoas, por conta dessa situação, perderam seus negócios, mas, infelizmente, né, era algo que a gente não poderia prever. Então, não serão os valores que essas pessoas vão pagar, né, que hoje existem, né, que vai recuperar, né, toda essa situação econômica. O que nós estamos falando aqui é de pessoas que foram penalizadas, que continuarão sendo penalizadas hoje com valores menores, sem dúvida, mas ainda assim, pelo desrespeito, pela necessidade, muitos precisaram descumprir a legislação, mas que foram penalizadas e hoje, né, vão receber esse, chamamos assim, de benefício, mas de fato foram penalizadas. Isso não há dúvida. Tá certo. Conversamos com Carlos Leandro, diretor de fiscalização da Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Londrina. Obrigado mais uma vez, Carlos. Por nada, sempre à disposição. Pan News Londrina, 10h41. Raquel. Essas justificativas, enfim, ele está na parte de arrecadação, né? Ele nem tem que fazer essa discussão política conosco, se a gente for pensar, porque foi uma decisão política, né? Que vai afetar aí a parte econômica, mas foi uma decisão política e não foi do Carlos, né? Só que realmente isso aí é muito ruim, né? Você tem uma multa e aí na hora de pagar, não precisa pagar tudo, nós vamos dar um hiper desconto aí para você. Foi o que você falou, teve gente que foi, eu acho que penalizada é até uma palavra leve, porque a pessoa perdeu o negócio dela. Ela fechou o comércio dela por conta disso. Porque ela seguiu as regras, porque ela cumpriu a lei. Como é que você acha que as pessoas veem isso? Para que eu vou cumprir a lei? Eu cumpro a lei e eu sou penalizado? E quem não cumpre passa uma mão na cabeça? Quer dizer, é isso que fica para quem recebe, para quem ouve uma situação como essa, que foi aprovada aí, referendada pela prefeitura, aprovada pela Câmara e tudo mais. Então, assim, sabe, é uma situação que não tem desculpa, por mais que falem. É isso, é igual a história do IPTU. Eu conheço muita gente que fala assim, será que eu vou pagar IPTU? No final do ano eles vão fazer o Profis mesmo? Vamos esperar o Profis. E isso não é nenhuma questão financeira só, não é, Raquel? São pessoas que brincaram com a vida, né? Nós tivemos um período da pandemia, a gente tem memória que... Muita gente morreu. A gente não tem memória curta, né, de esquecer. Mas as pessoas que foram penalizadas durante a pandemia são pessoas que muitas vezes fizeram eventos em chácaras, escondido, em prédios, abriram balada no período da pandemia. Nós tínhamos uma balada que funcionava normalmente próximo aqui da TV, aqui na Zona Sul de Londrina, que abria com 400, 500 pessoas dentro de um cubículo, no meio de uma pandemia. E essas pessoas que foram multadas são pessoas que, se você ligar a corrente, quem foi na balada teve contato com outra pessoa, que passou por outra pessoa, que passou por outra pessoa, que não estava vacinada e que morreu durante a pandemia. Então, as pessoas que foram penalizadas durante a pandemia são responsáveis, elas, sim, por muitas mortes. E nesse momento a gente está retirando essas multas, parte delas, e falando, paga qualquer coisa aí que tá tudo certo, vamos seguir a vida, porque a pandemia já passou. É muito mais sério, né? Muito mais sério. Muito mais sério. E muita gente, muitos jovens foram pra balada e tal, foram pra casa, tinha o pai, tinha a mãe, tinha o avô. Eu conheço casos desses, de pessoas que perderam o pai, que perderam a mãe, os avós, por conta de situações como essa, né? Um descuido, porque o jovem, ele não consegue ver essa perspectiva de futuro e muitas vezes de responsabilidade, né? De que eu não posso fazer isso porque eu não estou comprometendo só a minha vida, mas a dos outros. Enfim, foi um período muito difícil, mas eu acho que se foi colocada uma multa, ela deveria ter sido respeitada até o fim. Sandra Maria Passos está participando junto com a gente através da nossa live no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Fernando Boldrin, isso é uma vergonha. Se descumpre, tem que pagar. Desrespeitou a lei e colocou vidas em risco. Isso é uma vergonha. Flávia Petrobon, depois vai ter problemas em eventuais medidas. O Bernardo, é ridículo isso. Concordo com o Fernando. E para fechar, a Joana Silveira, vem outra pandemia, fazem medidas e o povo vai descumprir. Lembram aquela balada do topo do prédio que abria com a cidade toda fechada? Pois é essa que foi multada também e que agora vai pagar aí, a multa com 70% de desconto. E vida que segue. E engole seco quem fez tudo certinho durante a pandemia, que infelizmente acabou
tendo um prejuízo gigantesco por cumprir a lei e que poderia, por exemplo, Raquel, ter sido presenteado com 70% de desconto no seu IPTU, 70% de desconto nos seus impostos, né? Aí não tem, Quem né? fez o correto poderia estar sendo beneficiado nesse momento. Pan News Londrina, 10h45.